para que nós não percamos a linha. Deus quer fazer servos, formar servos. Então, nunca vamos tirar isso da nossa mente, tá? Sempre falamos de Paulo, falamos de Pedro, Tiago, João, Judas o apóstolo, falamos de Abraão, falamos de Moisés, e hoje eu quero falar de um outro servo. Quem é esse servo? Alguém sabe? Quer chutar? Eu vou dar uma dica então, tá na Bíblia. Tiago? Quem? Tiago? Tiago já falamos, né? Paulo também já falamos. É um que não falamos. É do Velho Testamento? Oi? Não, eu lembrei do Judas, que era meio irmão de Jesus também. Já falamos também. Do Velho Testamento? Quem? É do Velho Testamento, o senhor falou? Do Velho Testamento. Davi também já falamos, né, pastor? Já falamos de Davi? Jacó? Abraão? Vamos falar de Davi outra vez, então. Salmo 119. Abra sua Bíblia, Salmo 119. Em 1983, eu ministrei esse salmo para a mocidade da Igreja Holiness de Londrina. E lá observamos muitas palavras-chave desse salmo. Só que somente agora Deus me revela outra palavra-chave neste salmo, que é a palavra servo. Servo. Então, alguém pode ler para nós? Ou acho que não vão precisar ler, não. Eu vou falando dos versículos do Salmo 119 e você vai só batendo o olho nesse versículo aí, tá bom? Versículo 17, seja generoso para com o teu servo. Davi tinha muitos títulos. Ele era um príncipe do povo de Israel, ele era o rei, ele era o pastor de Israel, sabe? Era um homem ungido. Porém, quando ele se refere ao Senhor, ele usa o termo servo. Ele fala que ele é servo do Senhor. Isso é maravilhoso, apesar de ser rei, de ser rico, de ser famoso, ele era um servo. É lindo demais. Versículo 23. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou os teus decretos. Vai fazendo um círculo com a caneta vermelha ao redor da palavra servo, tá bom? Versículo 38. Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Tá vendo? Tá encontrando? E eu fiquei impressionado, porque é muito além do que eu havia imaginado, né? Só aí já temos 3 vezes a palavra servo no Salmo 119. Versículo 49. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Está vendo? Como Davi se apresenta perante Deus como um servo. Versículo 65. Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Tá vendo? Vai fazendo o círculo aí, tá? Versículo 76. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Tá vendo? Quantas vezes está aparecendo Davi se apresentando perante o Senhor como um servo? Versículo 84. Quantos vêm a ser os dias do teu servo, quando me farás justiça contra os que me perseguem? Né? 124. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia,
e ensina-me os teus decretos. 125. Sou teu servo, dá-me entendimento para que eu conheça os teus mandamentos. Está vendo? Versículo 176. Ando errante como ovelha desgarrada, procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Só no Salmo 119, eu encontrei pelo menos 10 vezes Davi se apresentando como servo, como servo, como servo. Coração de servo. É lindo demais. É lindo demais. Todos esses que têm sido citados por Deus como servos na Bíblia são homens topíssimos. Já falamos, né, deles hoje, o nome deles. Todos eles eu admiro muito, muito. Foram servos do Senhor Jesus Cristo. É tremendo, é tremendo. Amém? Tudo bem? Tranquilo? Bora prosseguir. Capítulo 3 do livrinho. Alguém pode começar lendo para nós? Capítulo 3. A ambição de Tiago e João e a crise no colégio apostólico. A busca pelo poder é uma marca da humanidade caída. Desde a queda de Adão, os homens disputam posições de destaque, desejam reconhecimento e almejam autoridade sobre os outros. Esse espírito de ambição também se manifestou entre os discípulos de Jesus, especialmente nos irmãos Tiago e João, os filhos de Zebedeu. No episódio registrado nos evangelhos de Marcos e Mateus, eles fazem um pedido audacioso ao Mestre. Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à esquerda. Marcos 10:37. Esse pedido gerou indignação entre os outros discípulos e revelou uma crise interna no colégio apostólico, expondo a inclinação humana para a grandeza e o domínio. Mas a resposta de Jesus não apenas corrige essa mentalidade, como também estabelece um novo padrão de liderança, o caminho do serviço e da cruz. Tremendo, né? Tremendo, tremendo. Irmãos, é notório, qualquer hora, qualquer lugar, em toda época, desde Adão, essa enfermidade que entrou lá no nosso primeiro homem, o cabeça da raça humana, por isso passou a todos nós, né? Esse desejo de dominar, de ser o melhor, de aparecer, né? De querer fazer sucesso, de querer ter razão, sabe? De querer realmente ser útil muitas vezes, assim, sabe? A gente é muito enganoso, né? Nós temos que tomar muito cuidado, porque esse lado que Glênio está falando aqui se manifesta sutilmente. Muitas vezes nós não percebemos, mas nós estamos sendo um Adãozinho quando nós falamos, quando nós agimos, quando nós nos mostramos, sabe? É sutil, é sutil. Bom, é preciso o caminho da cruz o dia todo, o tempo todo, tá bom? Por isso que eu gosto que ele colocou aqui no final desse parágrafo, o caminho da cruz. É algo que você tem que andar diariamente. A cruz é isto. É dia após dia, no caminho da cruz. Eu gosto muito do termo, senda do Calvário. Senda. Não é aquele caminho largo, é um caminhozinho estreitinho. Antigamente a gente andava muito no meio dos matos, era uma trilha pequena, sabe? Não era nada seguro, tinha buracos, desvios, galhos, tal, uma senda. Mas era um lugar que dava para passar, tá?
A senda do Calvário é em direção à cruz, sempre cruz, sempre cruz, tá bom? Quero ler um versículo com vocês, Gênesis capítulo 3, versículo 5, alguém pode ler? Gênesis 3, 5, estamos falando dessa doença, de querer ser como Deus, é a doença da teomania, tá? De querer ser como Deus, começou lá, alguém pode ler esse versículo? Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Esta é uma palavra do diabo. Você não pode crer nela. Não é de Deus. Deus registrou para que você e eu saibamos que é uma palavra enganosa, maligna do diabo. Portanto, se é do diabo, você tem que rejeitar completamente. Em outras palavras, você tem que deletar da tua vida de que você vai ser como Deus. Algo totalmente impossível. Impossível. Nenhum ser humano se chega perto de Deus, comparado a Deus. Ninguém. Eu gosto da morte, da enfermidade, da falência, do tombo, da invalidez, de tantas outras coisas, porque é uma mensagem de Deus. Você não é Deus. Você não é Deus e você nunca será Deus. Nunca. Então, isso daqui que o diabo falou tem que ser tirado da nossa vida por completo. Às vezes demora, mas você tem que ter a noção da verdade, a direção correta que é a cruz, para que isso daqui seja extirpado da sua vida, como um câncer é arrancado por completo. Você nunca mais deve pensar ou achar que deve ser como Deus, que é como um Deus, que pode todas as coisas. Eu fico extremamente assustado quando eu ouço pessoas dizendo, quando eu quero, eu consigo. Eu já ouvi muitas pessoas falando isto. Eu consigo todas as coisas quando eu quero. Mentira. Isso aí é crença no diabo. No diabo. Só Deus pode todas as coisas. Você e eu não, e nunca seremos capazes. Nós não somos Deus. Então, uma coisa muito séria na tua vida é que você delete esta mentira do diabo para sempre. Para sempre. Tá? Isso é extremamente maléfico em todo lugar onde houver ser humano que está debaixo dessa mentira. Todo lugar. Todo lugar. Tome cuidado. Tome cuidado. Tá? A cruz é um caminho diário, né? Aqui fala assim, lá no finalzinho, um novo padrão de liderança, o caminho do serviço e da cruz. É muito importante a ação da cruz na nossa vida para matar este ego que quer ser como Deus. Nós fomos envenenados, nós fomos enganados. A cruz cura-nos da teomania. Por isso é preciso você morrer para si mesmo. Esse velho homem não presta, ele é enganoso. Ele está sob os efeitos e enganos do diabo. Tá? Nós não podemos continuar acreditando que podemos todas as coisas. Mentira, mentira. Tá? Nós não somos nada, somos frágeis, somos dependentes. Jesus diz em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. E muita gente não entende isso, mas é verdade. É verdade. Você e eu dependemos dele o tempo todo. Esta é a verdade. É alguém que está curado desta mentira do diabo. Como uma pessoa humilde, uma pessoa que depende do Senhor. Esta é uma pessoa sadia, liberta da mentira do diabo. Beleza? Vamos continuar. Alguém pode ler aí nesse capítulo?
Neste capítulo, examinaremos as motivações de Tiago e João, a crise gerada entre os discípulos, a presença da síndrome do poder da humanidade caída e como somente a cruz de Cristo pode libertar os aspirantes ao trono. Só um minutinho, Betinha, depois você continua. Realmente, eu amo a obra da cruz, porque ela mata aquele ser contaminado pela mentira do diabo, o velho homem, sabe? E na ressurreição, Deus nos dá a natureza divina, nos faz coparticipantes da natureza divina, porque Cristo vem viver em nós. É só o novo nascimento, operado pela cruz, é que é capaz de nos tirar da doença da teomania. Por isso, eu gosto muito, muito da cruz. E a cruz nos coloca do lado certo, a compreensão correta. Se você perguntar a qualquer menino que está numa escolinha de futebol, o sonho dele é ficar rico e famoso. Rico e famoso. Todo pai quer que os filhos sejam top. A maioria dos pastores que eu conheço quer que os membros vão para cima, para cima. Tem um amigo meu que fala, para cima, irmão, vamos para cima. É só para cima. É vitória, é garra, é unção, é para cima e vamos, é conquista. Eu fico assim, com o pé atrás. E eu não vejo muito essa palavra usada por Jesus Cristo. Vamos para cima, meus discípulos. Vamos derrotar os caras. Vamos para cima, vamos conquistar. Eu não vejo Jesus peitudo falando assim, sabe? Cuidado, porque Satanás quis ir para cima e foi jogado para baixo. Jesus veio para baixo e foi levado para cima. Então, temos que tomar cuidado. Vamos ouvir a Bíblia. Olha lá, alguém pode ler para nós? Mateus 23, 12. O que Jesus fala em Mateus 23, 12? Alguém? Bem rapidão? Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Olha, toda a palavra do Senhor, você tem que prestar muita atenção, tá? E tem que praticar. É melhor se humilhar do que se exaltar, segundo a palavra do Senhor. Tá bom? Não se exalte. Não. Não se considere melhor do que os outros. Não seja soberbo, prepotente, altivo. Não se ache capaz, melhor. Humilhe-se. Humilhe-se. Mais uma passagem, Maísa. 1 Pedro 5, 6. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. É palavra de Deus. Irmãos, eu sempre vou pela palavra de Deus. Tá bom? Vale a pena seguir a palavra de Deus. É o contrário da palavra do diabo. Tá? Ok, Betinha, continua lendo para nós o livro. Tiago e João, parentes de Jesus? Há uma teoria sugerida por estudiosos de que Tiago e João poderiam ser primos de Jesus. Isso se baseia na possibilidade de que sua mãe, Salomé, fosse irmã de Maria, mãe de Jesus. Se essa hipótese foi verdadeira, então o pedido feito por eles teria um fundo familiar, ou seja, uma tentativa de garantir um lugar privilegiado no reino, por meio de laços sanguíneos. Pode continuar, Betinha. Mateus registra que foi a mãe de Tiago e João que fez o pedido a Jesus. Em Mateus 20 e 21.
o que reforça a possibilidade de uma influência materna nesse desejo. Seja como for, o fato é que esses dois discípulos estavam focados em posições e autoridade, sem compreender ainda a natureza do reino de Cristo. Martin Lloyd Jones comenta que o desejo de grandeza é natural ao homem, mas é contrário ao espírito do Evangelho. Estudos no Sermão do Monte. Isso mostra que mesmo aqueles que caminham com Cristo podem ser tentados pelo poder e pela autopromoção no seio da igreja. Obrigado, Betinha. Aqui está citado sobre o reino de Cristo. E muitos evangélicos não têm essa noção ainda. O reino de Cristo é diferente do reino deste mundo. O reino deste mundo é guiado por Satanás, Efésios capítulo 2. Mas o reino de Cristo tem os seus próprios princípios, suas próprias leis. E é exatamente o contrário. É o contrário. Aqui fala do Martin Lloyd Jones, o desejo de grandeza é natural ao homem, mas é contrário ao espírito do Evangelho. O reino de Cristo, os princípios são contrários, não é? Eu falei que eu fico preocupado com pessoas que querem subir, quando Cristo fala para humilhar, descer. É o contrário. Os primeiros serão os últimos, e os últimos, os primeiros. Vocês estão vendo que o reino de Cristo é o contrário. Olha o reino dele. João 18:36. Alguém pode ler? João 18:36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Você precisa estar consciente que agora você não é mais do reino deste mundo, mas do Rei Jesus. Colossenses 1:13 fala que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o seu reino de amor. Reino de amor. O reino de Cristo é totalmente diferente. Você e eu pertencemos hoje ao reino de Cristo, não mais deste mundo. Então você não pode continuar pensando e agindo e direcionando sua vida de acordo com o reino deste mundo, e sim de acordo com a palavra, com o reino de Cristo. Isso é importante, você estar consciente. Muitos crentes são levados pelas ondas deste mundo e falam as coisas deste mundo, vivem as coisas deste mundo, porque não têm a consciência de que não faz mais parte deste mundo. Nós estamos deste mundo, mas nós não somos deste mundo, Jesus fala, né? E ele fala para nós não amarmos este mundo e tudo quanto nele há. E o Tiago fala que aquele que ama este mundo é inimigo de Deus, né? Então, o mundo é um dos inimigos do cristão. Por isso, você tem que entender bem sobre o reino de Deus. Não é igual ao reino deste mundo. Você não tem que fazer porque a maioria dos seus amigos fazem. Você não tem que conversar sobre futebol só porque a maioria dos seus amigos conversam sobre futebol. A sua conversa, a sua vida, não deve girar em torno das coisas deste mundo. Você é agora do outro reino. Tem que entender isto. Ontem, um jovem fez uma pergunta para mim. Pastor, será que eu posso fazer sinal da cruz antes da minha luta? Eu gosto, eu acho lindo.
Eu queria, se o senhor me permitir, pastor. Eu falei para ele: você encontra algum versículo na Bíblia que Jesus fala para fazermos o sinal da cruz antes da luta? Na minha não tem. Você viu Jesus fazendo o sinal da cruz alguma vez? Eu nunca vi. Jesus nunca mandou, Jesus nunca ensinou, não tem na palavra de Deus, tá? E por que você quer imitar as pessoas deste mundo? Eu não quero que você faça isto. Por quê? Porque isto é só religião, é só aparência. Isso não é de Deus. Isso não mostra que você é cristão. Isso mostra que você é religioso. E mostra muito mais, que você não tem Cristo. Cristo não fez isto. E isso aí não vale nada. Não significa nada. E esse jovem, sim, pastor, eu entendi. Eu não vou fazer. Agora eu entendi. O mundo influencia muito a igreja. E se a igreja não tiver a palavra, o mundo entra. Tem que tomar cuidado. Tá bom? Muito cuidado. É muito sutil. Muito sutil. Ok? Alguém pode continuar lendo aí? Vamos lá? A crise no colégio apostólico. Como os outros discípulos ouviram o pedido de Tiago e João, ficaram indignados. Esse detalhe é importante, pois revela que o desejo de ser o maior não estava apenas nos filhos de Zebedeu, mas também nos outros discípulos. Eles se irritaram, não porque rejeitavam a ideia de grandeza, mas porque também queriam os lugares de destaque. A crítica pode ser uma forma de presunção de direito. Aham. Irmãos, é tudo muito sutil, viu? E nós que conhecemos a cruz, achamos que somos melhores, estamos isentos, tá tudo bonitinho. Não é não, hein? O Senhor tem muito que trabalhar, sabe? Eu levei uma cacetada hoje, que eu tô tonto até agora. Até agora. Vocês não fazem ideia. Ontem, jogando futebol, com os pastores, eu recuperei uma bola na defesa e toquei pro atacante. Esse atacante é conhecido como faminha. Ele não passa a bola para ninguém. Ele acha que só ele é matador, só ele faz gol, só ele tem o direito de chutar, só ele. Todo mundo reclama dele. Aí eu toquei a bola para ele, corri gritando: segura, segura. Olha, ele com a bola, não tinha mais ninguém para marcar, e o goleiro na frente dele. Bom, tudo bem? E eu do lado dele pedindo a bola para nós fazermos o gol. Nem sei se eu ia chutar pro gol. Se o goleiro saísse para mim, eu ia dar outro toquezinho para ele entrar com bola e tudo. Ou então, se o goleiro saísse para ele e tocasse para mim, eu ia fazer gol fácil. Esta era a situação. Mas o homem chutou, ouvindo, e não quis saber. Aí, o baixinho aqui ficou bravo, ficou indignado. Eu fiquei bravo. Você é egocêntrico. Joga pro time, somos uma equipe. Ah, mas é que não sei o quê. Joga pro time, rapaz. E eu dei uma bronca, mas eu fiquei na carne. Viu? Depois ele pediu perdão, me abraçou, eu abracei, pedi perdão também por ter exaltado e tal. Aí, tá. E hoje, preparando esse estudo aqui, aqueles 10 discípulos que pareciam mais santinhos do que o Tiago e o João, que não pediram uma coisa absurda dessa para Jesus, ficaram indignados. Por quê? Ele fala, porque eles também queriam estar lá no trono, entendeu? Por que o baixinho aqui ficou indignado? Porque o baixinho também queria fazer gol, entende? E eu na hora lá, achando que eu tinha 100% de razão, e o cara lá era um carrasco. E eu desci a bucha nele.
Coitado, ficou murchinho. E hoje quem ficou murcho fui eu. Porque Deus me fez ver que eu fiquei indignado. Porque eu também queria me exaltar. É sutil, vocês estão vendo? É muito fácil. Principalmente quando a gente vê o erro dos outros, a fraqueza dos outros. A gente pensa que a gente está certo. Irmãos, tomem cuidado. Se não for para a cruz, é perigoso. É fácil julgar e condenar as pessoas. É fácil brigar. É fácil abrir a boca. É fácil massacrar o outro. E esse não é o caminho da cruz. Tá bom? Nós temos que cuidar. É sutil demais, sutil demais. E eu louvo a Deus, porque Ele me deu uma cacetada que eu não vou esquecer. Eu vou tomar mais cuidado agora. Mais cuidado. Né? Foi uma boa lição para mim, tá bom? A crítica pode ser uma forma de presunção do direito. Aí, ó, tá vendo? Quando a gente critica, nós somos soberbos e achamos que nós é que estamos certos e o outro é que está errado. Cuidado, cuidado. Aí demonstra a teomania, demonstra a falta de cruz. Bom? Cuidado nos seus relacionamentos. Ok, vamos continuar a leitura. Cristo Jesus, então, os reúne e ensina o princípio fundamental do seu reino neste mundo. Sabeis que os que são considerados governadores dos gentios os dominam e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Marcos 10, de 42 a 43. Aos olhos do Senhor, grande é aquele humilde servo. Eu penso que lá no céu nós vamos ficar assustados com aqueles homens que passaram por este mundo, que você nunca ouviu falar dele. Homens humildes, vazios de si, servos de Jesus Cristo. Eu creio que nós vamos encontrar muitos desses lá. Muitos. Então, aí está o valor do reino de Cristo. O reino de Cristo. Quem tem valor é o servo. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. O mundo não conhece esse conceito. Tá bom? Os presidentes de república, os ministros, os generais não conhecem este conceito. E nós estamos tendo o privilégio de conhecer uma verdade, porque nós estamos no reino de Cristo. Ele é maravilhoso. É maravilhoso. O Mico, pode terminar esse trecho? Com essas palavras, Jesus destrói a mentalidade do poder terreno e introduz um novo paradigma: a liderança servil. John Piper, em Irmãos, Nós Não Somos Profissionais, enfatiza que os discípulos precisavam aprender que a grandeza no reino de Deus não está em dominar, mas em servir. Esse princípio continua sendo essencial para a igreja, especialmente em tempos em que a busca por notoriedade ainda seduz muitos líderes. Isso é uma verdade, tá? Isso é uma verdade, irmãos. Isso é uma verdade. Eu vivo esse meio, conheço esse meio. Amanhã mesmo eu vou estar de manhã numa reunião de pastores. E eu sei que vai ser nessa linha de esse pastor que fala de vão para cima, né? Vai ser na igreja dele. Então ele já está convidando os pastores. Ele vai trazer um pastor de fora. E eu sei que um pastor novo, quando vê os pastores tendo sucesso ministerial com igrejas grandes, os olhos deles brilham. Eles querem ser um grande pastor de uma grande igreja. Esse é o ideal dos pastores. Mas o ideal do reino de Cristo
é ser um servo humilde. É diferente. Bom, Deus está nos chamando para o melhor. João Batista foi um servo. Ele disse: convém que ele cresça e eu diminua. João Batista entendeu quem é o Senhor e quem é o servo. Tá bom? E eu quero convidar você a ser servo, não Senhor. Já há um Senhor. Dê a Ele honras e glórias. Viva como um servo para agradar o Senhor Jesus Cristo. Bem? Ok. Mais um pouquinho, como sempre, segunda parte. Nós vimos que nós temos um advogado junto ao Pai. Isso é maravilhoso. E a parte dele, ele faz, ainda que estejamos por pecar, ou estejamos em pecando, no trânsito do pecado, ele já está trabalhando por nós. Jesus já está intercedendo por nós, junto ao Pai. A parte do Senhor Jesus, ele tem feito. E a tua parte? Segundo aquele texto de 1 João, abre sua Bíblia, 1 João, capítulo 1, qual é a tua parte? Qual é a nossa parte? A parte do Senhor, tranquilo, Ele é fiel. Ele faz. E você? E eu? Qual é a nossa parte? Alguém sabe? Ué, se você não sabe a tua parte, como você vai fazer? Praticarmos a verdade, andarmos na luz e praticarmos a verdade. É a nossa Confessar parte? também, pastor. Confessar? Tá. Testemunhar, anunciar. Aham. Irmã Elineide, leia para nós versículo 7. 1 João 1,7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que vocês olham nesse versículo da sua parte? Andar na luz, né? Sim. As coisas não funcionam como mágica para nós, sabe? Deus nos coloca condições. Se. Tá vendo esse se? No versículo 6 já aparece o se, logo no início. Se, no versículo 7. Se, porém, no versículo 8. Se dissermos, versículo 9. Se confessarmos, versículo 10. Se, não tem condicional? Se, beleza. Se não, não. A vida cristã não é molezinha, não. Não é ficar de boa, não. Deus quer que nós façamos nossa parte. Viu? Tem crente que mal vai no domingo, no culto. E acha que está fazendo muito. Eu vou lá agradar o pastor. Eu vou lá. O pastor vai ficar contente se eu for. Meu Deus. Misericórdia. Advogado, beleza, tranquilo. Nós, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Deus anda na luz, amém? Beleza? Errado. Vocês têm que ler a Bíblia direito. Aí no versículo 7 fala: nós andamos, mas Deus não anda. Deus está. É diferente, meus irmãos. Está. Não confunda as coisas. Entende?
nós precisamos andar na luz, porque nós somos filhos da luz, mas Deus já está na luz. E o propósito disso nós vamos ver daqui a pouco, mas como é uma coisa tão importante, nós vamos ler alguns versículos, irmã Elineide, Efésios 5:8. Efésios 5:8. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Sim, sim, é mandamento de Deus, andar como filhos da luz. Nós não vamos ler outros mais, mas 1 Pedro 2:9 fala que ele nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. João 8:12, Jesus fala que ele é a luz do mundo, quem o segue não andará nas trevas. Então, há um andar da nossa parte. Se andarmos, há uma condição, se andarmos, nem todos andam na luz, tá? Tem muitos que não andam na luz. Agora, isso é fundamental. Quando nós andamos na luz, nós podemos ver Deus. Deus está na luz. Se eu estiver escondido nas trevas, vocês não vão me ver. Mas se houver uma luz, vocês vão me ver. Aqui uma ideia básica é que Deus está na luz, então é possível vermos Deus agora. Agora, entende? Aquele que está na luz pode ver Deus, porque Deus está na luz. Na tua luz, vemos a luz, diz o salmista, né? Lá no finalzinho, Salmo 89:15, mas não precisamos ler, tá? Na tua luz, vemos a luz, diz o salmista. E é verdade. No Velho Testamento, no tabernáculo, no deserto, na época de Moisés, o tabernáculo tinha 3 partes. A primeira parte, logo no começo, lá, chamava átrio. E lá havia luz natural do sol. A segunda parte era o lugar santo, que os sacerdotes ficavam. Lá havia lâmpadas, tochas, uma luz artificial. O terceiro lugar é o Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava levando sangue alheio e com uma cordinha no pé. Que se ele tivesse pecado, ele morria. Nesse Santo dos Santos, não havia luz. Escuridão total. Não é à toa que o sumo sacerdote, quando tinha que entrar lá, tremia da cabeça aos pés. Primeiro, pela presença do Senhor. Segundo, porque não havia luz. Ele não via Deus. Por quê? Porque o véu do santuário não havia se rasgado de alto até abaixo. Só se rasgou aonde? Quando Cristo morreu na cruz. Aí sim abriu. Aí sim onde o lugar em que Deus está teve luz. Por isso João fala como ele está na luz. Após a cruz veio a luz para vermos Deus na face de Cristo. Cristo é a luz do mundo. É a nossa luz. Em Cristo podemos ver e conhecer Deus. Deus se deixa ver. Deus se deixou ver. Deus apareceu na luz após a cruz. Já não há mais separação. Deus se apresenta. Por isso, hoje podemos falar com Deus. No Velho Testamento, era difícil um homem ver Deus.
Hoje, em Cristo, nós podemos ver Deus. É maravilhoso, meus irmãos, é maravilhoso. Andar na luz é poder ver Deus. E isto me trouxe uma alegria hoje, irmãos. Vocês não fazem ideia. Por longos anos eu queria ver Deus. Desde os meus 5 anos eu queria ver Deus. Eu sempre busquei a Deus desde criancinha. Muitos anos na religião, não via Deus. Mas hoje eu posso. Por quê? Porque eu nasci no Espírito. Deus é Espírito. Nós podemos vê-lo e adorá-lo em Espírito e em verdade. Eu gosto disto. Não é à toa que Isaías 60, abra sua Bíblia, Isaías 60, 1 e 2. Deus, desde aquela época, já convidava o seu povo. Acho que eu escrevi alguma coisa errada aqui, não estou achando. Mas desde do profeta Isaías, o Senhor já nos convidava a andarmos na luz. Pastor, eu acho que está certo. 60, verso 1 e 2. Pode ler. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Certo. É que de repente me veio um outro versículo de Isaías, capítulo 2, versículo 5, Isaías 2:5, que fala: vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. É que é um convite, por isso que me Também veio aí. diz, né, pastor? Oi? Esse também diz, né, de Jesus, que é o resplandecente. Resplandece, Sim. é o resplandecente. Sim. E o outro, Isaías 2:5. Ok? 2:5. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Isso, tá bom? Abra sua Bíblia, João capítulo 1. Versículo 5 fala: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Falando de Jesus, no versículo 9, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Vocês estão vendo como o Senhor vem para nos iluminar e vem para nos fazer ver o Pai que está na luz? Eu gosto disso. Só que muitas vezes nós, ou os homens, não gostam da luz. Capítulo 3, João 3, de 19 a 21. Alguém pode ler? 19 a 21. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz,
a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Aham. Vamos andar na luz. Vamos estar na luz. Vamos ter a luz. Vós sois a luz do mundo, disse Jesus em Mateus, né? E vamos ser como que luzeiros neste mundo. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, 15. Alguém? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Amém. Amém. Irmãos, que privilégio, né? Não somos mais filhos das trevas, somos filhos da luz. Nós não precisamos mais andar apalpando cegamente nas trevas, tropeçando, mas podemos andar na luz. E podemos ter Jesus, a fim de que nós sejamos luzeiros neste mundo. E o que me alegrou muito o meu coração hoje é que Deus está na luz. E nós podemos vê-lo. Oh, é maravilhoso. É maravilhoso, irmãos. Nosso Deus é luz. E nele não há treva nenhuma, diz 1 João 1,5. 1 João 1,5. Alguém pode ler para terminarmos hoje? Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Amém. Eu sou muito grato e muito feliz em poder ver a luz de Deus, Deus na luz, em poder ser um filho de Deus, um filho da luz. Posso ver, podemos ver. Que privilégio, que graça, até isto Deus fez por nós. Até isto, meus irmãos, pura graça, pura graça. Vamos nos alegrar, porque o nosso Deus é luz, não é trevas. Ô pastor, hoje Sim. ainda postei ainda um versículo lá no escritório e mandei para o Enzo também, né? Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém. Uhum. Amém. Amém. Eu tenho outros versículos aqui que não vamos ler hoje, porque eu não quero prolongar. Eu sei que vocês, alguns nem jantaram ainda. Eu fico preocupado com o tempo. E por isso eu corro bastante, mas eu espero que seja um alimento do alto para a sua vida. Que seja um ensino de Jesus para você por toda a eternidade. São verdades preciosas que Deus está dando para você. Vamos louvar, vamos agradecer, porque o nosso Deus é luz e nós somos filhos dele, filhos da luz. Vamos orar.